Olá, meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria neste momento de te convidar para juntos estarmos lendo e meditando no capítulo 25 do livro de Provérbios, que diz assim: aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas dos céus e as profundezas da terra. Purifique a prata, e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará da vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, os conselhos de uma pessoa experiente valem mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia de frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Queridos, quantos conselhos maravilhosos contém este capítulo de Provérbios. Mas eu queria que nós nos atentássemos neste dia para 3 conselhos. O primeiro está no verso 11, que diz assim: a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Querido, como é gostoso ouvir uma palavra certa no momento certo. Sabe, essa palavra vem como um bálsamo para o nosso ser, para a nossa alma,
para o nosso coração. Como é importante usar bem as palavras. Quando as palavras elas são bem colocadas, demonstra o caráter de quem fala e também demonstra respeito com quem se fala. Você tem usado bem as palavras? Você tem tido discernimento da hora de falar e da hora de calar? Porque assim como a Bíblia diz que a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata, também a palavra errada na hora errada é como uma flecha no peito de quem ouve. Queridos, nós precisamos pedir a Deus para nos dar habilidade para que possamos usar bem as palavras, porque a palavra bem usada é como um mel. Elas são doces como mel, dá prazer a quem ouve e satisfação a quem fala. Sabe, queridos, vamos tomar posse desse conselho. Vamos ter habilidade para lidar com as palavras. Vamos usar as palavras para produzir vida e não para produzir morte. A palavra diz que se não for para edificar, para construir, é melhor que não se fale. Então vamos tomar mais cuidado com aquilo que falamos e também com a forma como falamos, para que nós possamos produzir vida e não morte, para que nós possamos produzir alegria e não tristeza. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. E muitas vezes nos esquecemos que às vezes as palavras que falamos e a maneira com que falamos podemos matar as pessoas. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder das palavras. Então vamos usar bem as palavras. O uso correto das palavras demonstra equilíbrio. Uma pessoa que não usa bem as palavras demonstra que é uma pessoa desequilibrada. Então vamos melhorar. Se você sabe que você tem problema, sabe, às vezes as pessoas machucam e ferem as outras e falam assim: é porque eu sou sincera demais. Não. Sinceridade não significa usar mal as palavras. Porque quem usa mal as palavras é porque não é sábio, é tolo. Não é prudente, é imprudente. Vamos melhorar um pouco mais nesta área. O outro conselho que esse capítulo nos dá está no verso 23. Melhor, no verso 24, que diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Esse conselho nos fala da área conjugal. Queridos, como está o seu relacionamento com a tua esposa e com o teu esposo? Sabe, Deus nos deu a nós mulheres a autoridade ou o poder de administrar a atmosfera do nosso lar. Mas às vezes, ao invés de atrairmos uma atmosfera de paz, uma atmosfera de amor, nós atraímos uma atmosfera de brigas e de contendas. E a palavra diz que numa casa onde a atmosfera não é de paz e amor, e sim de brigas e contendas, que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro dessa casa. Oh, meu Deus! Como é difícil muitas vezes. Mas o Senhor diz e nos aconselha aqui. Você tem sido uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher de opinião forte, uma mulher que não tem tido essa habilidade para administrar e atrair uma atmosfera agradável para dentro do seu lar? Sabe, muitas vezes a gente pergunta: por que meu marido não gosta de ficar em casa? Por que os meus filhos não gostam de ficar em casa? Prefere estar em qualquer outro lugar? Você já parou para pensar que pode ser a sua maneira de agir, as suas atitudes que estejam expelindo o seu marido e os seus filhos de dentro do seu lar? Ninguém suporta ficar num ambiente de brigas e de contendas. Sabe, a melhor forma,
ou a melhor fórmula para que isso mude é resgatando o diálogo, resgatando a comunicação, ter humildade o suficiente para pedir perdão, para reconhecer que errou, para reconhecer que se equivocou. É buscar conselheiros para melhorar os relacionamentos, queridos. Vamos nos atentar, porque muitas vezes acontecem situações dentro do nosso lar e não nos damos conta que muitas vezes pode ser eu e você que estejamos dando causa. Então vamos vigiar, porque o uso e a habilidade para um bom diálogo demonstra que somos pessoas civilizadas. Você já reparou que hoje nos relacionamentos parece que não existe mais civilização? Os relacionamentos não parecem que são feitos de pessoas inteligentes? Pessoas que exercem o diálogo? Parece que são dois animais que brigam, um quer latir mais alto que o outro, um quer gritar mais alto que o outro. Parece que existem pessoas que são irracionais, que não sabem compreender o momento de cada um, a individualidade de cada um. Queridos, nós precisamos mudar muito nessa área. Então vamos aceitar esse conselho. Vamos melhorar os nossos relacionamentos, porque isso traz paz e amor para dentro do lar. E o último conselho que eu quero trazer para nós nesse dia está no verso 28, que diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Aqui está falando do fruto do Espírito que nós conhecemos por domínio próprio. Quantas vezes nós não conseguimos ter domínio sobre nós mesmos? Você já parou para pensar que muitas vezes nós queremos dominar a tudo e a todos, mas muitas vezes não conseguimos dominar a nós mesmos? Quem tem domínio próprio demonstra que é o Senhor das circunstâncias. Demonstra que consegue dominar as circunstâncias e não ser dominado pelas circunstâncias. Sabe, isso é muito tremendo e é algo que nós precisamos pensar. Você tem sido uma pessoa equilibrada? Ou qualquer circunstância que foge àquilo que você gostaria, que te desagrada, te faz a perder o domínio próprio? Eu falo que quando nós perdemos o domínio próprio, nós atraímos o demônio próprio. Pense, querido. Tome posse desses 3 conselhos que o Senhor nos dá na sua palavra. E lembre-se que o uso correto das palavras demonstra que você é uma pessoa equilibrada. O uso correto do diálogo demonstra que você é uma pessoa civilizada. E o uso ou a ação do domínio próprio em nós demonstra que nós somos senhores das circunstâncias e não as circunstâncias têm domínio sobre nós. Que você possa pensar e avaliar esses conselhos. E se você vê que você está falhando em algum deles, seja humilde, reconheça e deixe que a palavra de Deus te transforme de dentro para fora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te livre de todo o mal e te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém?